Deu certo, seu Genésio. Não tão bonito quanto você, bem arrumado e tal, mas tô aqui. E Genésio, essa camisa aqui foi a Cíntia, porque eu vinha com a camisa normal. Aí ela falou: você vai falar de. Você vai falar de finanças com camisa normal, você precisa botar uma camisa de botão. Aí eu fui lá procurar uma bem Mauricinho, aquela bem assim, parecendo que eu tô no escritório, né? Aí fiquei legal, tô bacana? Tá bonitinho? Tá legal, tá fofinho. Tá fofinho. Tu trouxe teu café? Tu trouxe teu café Tá pra aqui, gente ó. conversar? Aí, 5 e cadê? meia, cinco Pronto. horas é a hora que eu Cinco tô. Se eu horas virar muito, ele. Se eu de um virar muito aqui, ele cafezinho. vai. Aqui, pronto. Aham. Se eu virar muito, ele derrama. Mas 5 horas é a hora que eu paro pra tomar café. E tomar café não é nenhum trabalho, né? Não é nenhuma dificuldade tomar um café. Obrigado aí todo mundo que tá bonitão, né? Tá com um comentário aqui dizendo. Obrigado a todo mundo que tá entrando. Eu sei que esse é um assunto que não pega todo mundo. Não é um assunto que é. Principalmente, por exemplo, eu sou uma pessoa pastor. Aí a pessoa tem aquela expectativa que pastor vai falar sobre um assunto. Aí de repente eu tô falando sobre finanças. Mas é porque há esse Vai problema pedir muitas. dinheiro. Né? A fazer. Como ser liberal nas ofertas, né? Mas, mas assim, a grande perspectiva que às vezes as pessoas não entendem é que a vida financeira faz parte da vida de todo mundo. E se faz parte da vida como um todo, também Deus tem a ver com isso. Também, assim, a própria vivência espiritual passa por uma vivência de uso dos recursos que a gente chama de mordomia cristã. Na teologia, a gente diz assim: tudo que Deus nos deu e a própria natureza e a sociedade para a gente governar é nosso trabalho como, né, filhos do reino aqui na terra, gerir isso com a melhor maneira possível, que esse patrimônio na verdade não é nosso, é de Deus. Então como é que eu posso gerir da melhor maneira esse patrimônio? Então a gente tem que falar sobre finanças, sobre vida pessoal, sobre orçamento, sobre tudo, principalmente porque muitas pessoas, e aí eu observo muito isso, não fazem isso. E aí, quando vem um problema de uma crise maior, sentem uma dificuldade grande, né? Eu fiz uma pergunta no meu canal outro dia, fiz até uma live sobre isso, tá lá no YouTube. Eu falando assim, o que vocês mais aprenderam com essa crise? Aí eu recebi pessoas dizendo assim, eu vou dizer para você, Genésio, aprendi que preciso investir em uma reserva financeira. A primeira coisa que ela aprendeu na crise, quando ela viu que ficou sem os recursos, que ela não tinha reserva nenhuma. A outra disse assim, ó, preciso ser uma pessoa mais sábia na administração do dinheiro. Então, quando a crise surgiu a necessidade, aí que as pessoas pensaram, poxa, eu tinha que ter feito uma reserva financeira. Aí, pensando nisso, eu pensei, rapaz, isso é um assunto bom para trazer. Eu conheço uma pessoa chamada Genésio Vasconcelos, é lá da igreja, e é, recentemente ele se envolveu muito com o estudo de educação financeira. E aí eu pensei, rapaz, ele já está cheio de ideias, cheio de informação, cheio de, de insight, cheio de palavra sobre isso. Por que não trazer ele e pedir que ele dê umas dicas aqui pra gente aprender um pouco sobre isso? E eu queria, assim, só para dizer assim, uma vez fui falar sobre bolsa de valores na pregação. Não é um assunto que eu tô fora, não. Eu sempre tô falando dessas coisas. Quer dizer, o pessoal que me segue devia estar acostumado a eu falar disso, né? Só para assim, pastor, fala de Deus. Eu tô falando, é de outro jeito. Aí, só que quando eu fiz o estudo de bolsa de valores lá, surgiu um bocado de gente que investia falando comigo. Eu falei, rapaz, tá todo mundo investindo aqui na igreja, né? E eu não sabia, fui só soltar o assunto. Quer dizer, não é todo mundo, tinha uma parte de pessoas que investia, outra parte não, mas foi legal saber que tinha gente que entendia do assunto lá na igreja. E aí eu descobri você também que entende do assunto. Aí eu queria fazer uma pergunta bem simples para começar, e eu sei que você quer dar a sua apresentação inicial aí tudo, mas já emenda nessa pergunta aí que eu vou fazer. Eu gosto de fazer perguntas assim bem simples. Então a primeira pergunta bem simples: o que é e qual a importância de uma educação financeira? Assim, bem simples, aquela bem básica, assim, cartilha número um. Porque as pessoas talvez nem sabem o Aquela que é, né? pergunta que dá 2 horas de resposta. Pois se apresente aí, Genésio, ou então só dê um olá e a gente começa. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiramente, boa tarde oficialmente. Agradecer ao Felipe, que foi exatamente isso que ele falou. Ele me convidou para ter a oportunidade aqui de falar. O Felipe tem feito lives aí constantemente, somente nesse período de quarentena. E eu fiquei muito agradecido e lisonjeado pelo convite, viu, Felipe? Assim, porque é um assunto que eu gosto de falar, não porque às vezes as pessoas acham assim que quem fala de dinheiro é porque é ganancioso, não. É porque eu gosto de falar porque eu já sofri muito, tá?
E eu acho que é tipo cantor, né? Cantor quando sofre de amor, aí faz umas músicas sofridas e tal, né? Pra lembrar, não sei o que, aí faz um sucesso todo. É a mesma coisa, né? Eu já É. sofri muito com dinheiro. E aí, por isso que eu gosto de falar e falar sobre dinheiro, né? As pessoas, infelizmente, têm um tabu muito grande para falar de dinheiro. Mas antes de eu entrar nisso, deixa eu voltar, né? Quem sou eu? Meu nome é Genésio Vasconcelos, eu sou aqui de Fortaleza, igual o Felipe, a gente mora aqui. E, bom, minha formação, eu sou formado em administração de empresas e administração pública, tenho especialização em gestão tributária e tenho um doutorado em administração de empresas, né? Então, a administração, como vocês podem ver, permeia a minha vida desde antes de eu entrar na faculdade, né? E eu sou funcionário público, né? Eu trabalho na Embrapa. E eu, desde 2007, eu entrei com mais força no assunto, né? Comecei a ler mais, então naquela época a internet ainda era um pouco precária, a gente não tinha essa quantidade de blogs, vídeos e Instagram não existia, etc. E eu comecei a procurar entender coisas sobre o dinheiro, eu vou dizer por quê, né? Quando foi em 2007 eu entrei na Embrapa, que é o emprego que eu estou hoje. E aí, Felipe, só para dar uma informação, amanhã eu faço 13 anos de empresa, né? Sim. Então, exatamente há 13 anos atrás, eu me fiz a pergunta que eu vou falar para vocês aqui hoje. Quando eu entrei na empresa, eu peguei e fui fazer minha primeira planilha de gastos, né? E eu fui fazer, tipo assim, eu fui passar a régua na minha vida financeira, né? Como é que eu tô hoje? Eu tinha 26 anos de idade, trabalhava desde os 18, então trabalhava há 8 anos. Fiz a minha régua da minha vida financeira. O que era a minha vida financeira naquele exato momento? No dia 23 de abril de 2007. Eu tinha R$ 900 em caixa para passar o mês de maio inteiro, porque eu só ia receber dinheiro no começo de junho, né? Isso já era 23 de abril. Na época, o salário mínimo, só para você ter uma ideia, o salário mínimo estava em torno disso daí, 800 e pouco a 900. Então, eu tinha um salário mínimo e tinha um carro financiado em 60 prestações, que se eu vendesse o carro, eu não pagava a dívida. Então, Você tinha mais dívida do que dinheiro, né? Você tinha mais se eu morresse dívida naquele patrimônio. dia, eu deixava uma dívida para quem que ficasse aí com aquilo, né? E então eu disse, rapaz, alguma coisa está muito errada. Como é que eu trabalho há 8 anos, sou comedido das minhas finanças, sempre fui muito comedido, e como é que eu, depois de 8 anos, eu não tenho nada na vida? Eu disse, alguma coisa tá errada, não pode, tem alguma coisa muito errada. E aí eu comecei a estudar e pensar e tal. Então, assim, falar de vida financeira é falar da nossa caminhada, né? Porque, assim, não que a gente tenha que viver a vida pensando em dinheiro, essa coisa toda e tal, mas é aquela coisa, o dinheiro ele pode te ajudar a ter suas coisas na vida ou ter uma vida mais calma. Você que é pastor, você recebe muitas pessoas com problemas, e eu tenho plena certeza de que quando o problema que chega não é financeiro, ele foi causado muitas vezes por uma questão financeira. Somente com problemas de casais e tal, né? Que estão passando por situações financeiras e tal, difíceis. É problema de desemprego. Hã? Problema de desemprego. Tudo. Né, e tal. E as pessoas não conversam sobre dinheiro. Infelizmente, a gente tem um tabu muito grande para falar sobre dinheiro. Eu conheço algumas histórias e tal de casais que não falam um com o outro sobre quanto ganham. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, sabe? Virou até um certo Então, tabu. isso eu disse, rapaz, eu não acredito. Aí depois eu fui ver outros casos que era verdade. Gente que às vezes o marido ou a mulher tem vergonha de dizer para o marido ou para a mulher que o salário caiu ou que naquele mês não entrou o dinheiro que achava que ia entrar e faz um empréstimo para poder manter as coisas em casa sem que a outra pessoa saiba, né? Aí você fica, meu Deus, tem alguma coisa errada. Então, assim, por conta disso, A gente casa pra ser junto, aí, mas fica assim, as minhas coisas e as suas coisas, o meu dinheiro e o seu dinheiro. Assim, tá junto, mas tá separado, né? O meu tempo, o seu tempo, o meu quarto, as suas coisas. É o meu futebol, a sua dança. Aí quando vê, são duas vidas diferentes, só estão morando na mesma casa, né? Mas junto mesmo não tá. e às vezes nem divide a mesma cama, ainda tem essa. É. Tá só na mesma casa. E então o que acontece? Então, assim, falar de vida financeira, para mim, hoje é uma coisa muito agradável, por conta do meu comportamento, e da minha fala e tal. Muitas pessoas, eu tenho alguns amigos que a gente conversa sobre isso, e aí perguntava dica e tal, e a gente conversava. E disse, rapaz, vou montar um Instagram para falar desse assunto e ver quem tá aí que quer conversar comigo, né?
Então, eu tô aí com esse projeto do Nosso Dinheiro. Eu fiz a publicação da live no meu Instagram pessoal. Quase ninguém do meu Instagram pessoal sabia desse outro Instagram, né? Que é um projeto assim que eu não costumo divulgar enquanto pessoa física. O pessoal acha que eu tô vendendo alguma coisa, eu tô querendo ganhar dinheiro. Né? Não, é só para conversar mesmo. É coach motivacional de finança, né? Né? E algumas pessoas me procuraram, acharam legal e começaram a seguir e tal. Mas, enfim, e aí um amigo nosso perguntou assim, rapaz, Genésio, você agora vai vender, né, coisas de finanças? Eu digo, não, cara, eu vou só falar como alguém que caiu tanto de andar de bicicleta que aprendeu a andar, né? E assim foi minha relação com o dinheiro. Eu caí tanto de bicicleta, eu levei tanta porrada da vida que eu digo, rapaz, uma hora eu tenho que aprender. E aprendi, né? Mas diga. Sim, mas vamos responder essa pergunta primeiro, né? O que é uma reserva financeira e qual é a importância dela? Depois a gente entra mais na tua história aí, mas uma coisa didática, assim. Quando a gente fala de reserva financeira, do que a gente está falando? Sim, só pra... Reserva financeira. Reserva financeira é um dinheiro que a gente tem que ter guardado. Primeiro para você entender o que é reserva financeira, tá, vamos lá. É um dinheiro que você tem que ter guardado. Eu não sei nem se o termo é esse, pode ser outro termo que você tem aí na sua cabeça. Geralmente o pessoal usa ou reserva financeira ou reserva de emergência. De emergência, né? Tanto faz. Reserva financeira ou de emergência é um dinheiro, e eu vou falar os termos e depois eu vou especificar cada um. É dinheiro que você tem guardado, disponível para uma situação de emergência. Geralmente se recomenda você ter em torno de 4 a 12 meses do seu orçamento de gasto mensal reservado nessa reserva de emergência. Mas para que ela serve, assim? Assim, tipo, em que momento eu vou usar essa reserva e por que eu usaria ela? Assim? Vamos lá. A reserva ela é para ser usada quando o seu orçamento mensal estrangular. É tipo assim, vamos supor, eu fiquei doente. Aí Vou te dar um exemplo bem claro que aconteceu comigo em outubro. Eu até postei no Instagram. Outubro de 2019, agora. Em 15 dias, eu bati o carro, meu computador pifou, estourou um cano aqui em casa. Em 15 dias. E eu resolvi as 3 coisas no mesmo dia. No dia que eu bati o carro, resolvi o problema do carro. No dia que meu computador queimou, fui na loja e comprei outro. No dia que o cano estourou, o rapaz veio aqui, ajeitou, comprei tudo e acabou. E são emergências que aparecem na vida da gente que você não está preparado. Você não está preparado para sair de casa e dizer, poxa, eu vou bater o carro. Não. As pessoas têm costume de falar sobre seguro de carro, mas não pensam no seguro, assim, dessa vida cotidiana, né? As pessoas ficam doentes, batem o carro, ficam desempregados. Se você ficar desempregado hoje, você vai passar quanto tempo desempregado até arranjar outro emprego? Você tem como se manter? No fundo, quando você pensa em reserva financeira, você está aceitando a seguinte questão. Coisas ruins podem acontecer comigo. Porque se você não aceita que coisas ruins podem acontecer com você, você não se prepara. Agora se você diz, não... Por exemplo, isso que aconteceu comigo em outubro, eu não estava preparado. Eu tinha esse dinheiro no meu orçamento mensal? Não tinha. Porque o meu orçamento mensal, apesar dessa coisa toda de dinheiro e tal, o meu orçamento mensal ele é fixo ali, ele é bem justinho. Então, assim, essas oscilações muito altas, ele passa do orçamento mensal. Então, no que passou, como é que eu vou fazer? Aí eu vou lá na reserva de emergência, pego o dinheiro, uso, resolvo meu problema. No próximo mês eu começo a voltar aquele dinheiro para a reserva e vou abastecer na reserva de novo e deixo lá. Porque eu não sei qual é o próximo problema que vai acontecer. Né? A gente está falando muito de coronavírus, né? Coronavírus. Ah, não, mas isso é uma coisa que acontece uma vez a cada 100 anos. Mas e quais os problemas que a gente pode ter na vida da gente? Se você perder o emprego, se alguém, no seu caso, ficar doente, ou você mesmo ficar doente, uma coisa séria. Você é autônomo, não pode trabalhar porque ficou doente. Você deixa de ganhar o dinheiro daquele mês ou do próximo porque está doente em casa. Você vai ter que fazer um tratamento pesado. Se você ganhar mais do que o INSS, você passar de 15 dias de atestado, o INSS só cobra até o valor teto. E se o seu salário é maior do que aquele valor teto, você vai ter uma redução salarial. Não, e esse negócio de acontecer coisas, uma vez quando eu tinha um orçamento bem apertado, sabe? Hoje eu estou um pouquinho mais folgado, mas eu tinha bem apertado. E eu fazia com a Cíntia todo o orçamento no Excel e sempre passava por um valor X. E aí eu peguei no Excel e botei assim... Coisas que vão acontecer que eu não sei, orçamento, tanto. Porque todo mês aparecia algo que eu não sabia, não conseguia prever. Então, a partir daquele dia, no meu orçamento, sempre tinha emergência. E sempre precisou da emergência, entendeu? Era o cano que você falou, o cano que explode, o carro que tem que trocar o pneu. É o negócio que acontece que você não tem noção que pode acontecer. E também
O vírus é um negócio que ninguém tem noção do que possa acontecer. Às vezes um problema na política brasileira, um problema não sei aonde, são tantas coisas, né, que outro dia eu recebi uma pessoa conversando comigo que estava sendo, né, colocada para fora do emprego, né, tava se desligando do emprego. Ele nunca imaginou que isso podia acontecer com ele, assim. Ele estava 10 anos no emprego, nunca imaginou. Aí eu falei, olha, assim, por mais que isso seja algo traumático para você, as pessoas perdem o emprego relativamente até, assim, normal, assim. É algo natural do dia a dia. Então, aí quando a pessoa se vê nessa situação, ela diz, eu nunca guardei nada, eu não tenho nada, eu só tenho dívida, eu não tenho como viver o próximo mês. Era o meu caso. Eu tinha 8 anos de vida profissional e eu disse, rapaz, a única coisa que eu tenho é uma dívida de um carro de 60 prestações. Né? E aí, Felipe, só voltando no conceito que a gente estava falando, assim, um grande problema que as pessoas têm, às vezes, quando a gente fala assim de reserva de emergência, é você dizer, primeiro, o que foi que eu falei, né? Eu vou começar, na verdade, pelo final. As pessoas, às vezes, não sabem quanto gastam por mês. Esse é um primeiro ponto. Por que as pessoas não sabem por que gastam por mês? Aí vem um problema anterior. Porque elas não controlam as suas contas. Né? Então, por não ter um controle das suas contas, você não sabe quanto você gasta. E em que gasta, né? E no que gasta. Não sabendo no que gasta e quanto gasta, você não consegue prever a quantidade que você vai precisar de dinheiro para uma possível emergência. Né? Às vezes o pessoal diz, não, mas eu sei, porque eu sei o meu salário, então eu boto ali o salário e multiplico por 5, 4 meses, é mais ou menos aquilo ali. E nem sempre é isso, porque às vezes a pessoa está há meses estourando o salário e vai rolando uma conta na outra. E, na verdade, pagando cartão de crédito abaixo da fatura. Da fatura, e tá rolando dívida, uma dívida atrás da outra. Uma hora vai estourar e ela não sabe ainda. Tá com um carro que não quitou ainda, trocou por outro, fez uma nova crédito, na verdade rolou uma dívida para frente, ficou com a dívida maior e acha que porque tá pagando a parcela tá tudo bem. Tá tudo bem, não tá. Não tá, aumentou a dívida ali naquele dia, né? Mas assim, Genésio, uma coisa... Se você pensar, só para finalizar o do reserva financeira, então se você pensar assim, ó, pô, eu vou dar um número aqui só para ficar mais fácil de calcular, né? Eu ganho 2.000 e aí eu tiro R$200, vamos supor, para a reserva financeira. Então eu tenho 1.800 para gastar. Ora, se eu tenho um problema financeiro e fico sem aquele meu salário de 2.000, na verdade, se eu vinha gastando só o que eu podia, que era 1.800, então, na verdade, eu preciso só de 1.800 para passar o mês. Você já tira aquela reserva de emergência do seu gasto, né? Entendi. Exatamente. Então, você já tem um colchão ali que você pode trabalhar com aquilo dali. É aquela ideia do viver com menos, né? Quando você vive com menos, tudo fica mais fácil, inclusive passar uma dificuldade, né? Quando você tem muita... O Eclesiastes diz assim, onde se multiplica o dinheiro, se multiplica as bocas que comem dele, né? Assim, quando o cara tem muita responsabilidade, também quando ele tem que pagar as contas, é muito mais conta, né? Então, às vezes, você viver com menos, você tira um peso de cima da cabeça, né? Mas, Genésio, uma das coisas que eu falei uma vez lá na minha pregação, inclusive foi uma pregação desse ano, uma das primeiras pregações desse ano, se você está me acompanhando aí, você até vai saber, eu falei sobre os 7 anos de vacas gordas e os 7 anos de vacas magras. Inclusive, você até pegou esse textinho e na semana deu uma compartilhada. Que todo mundo sabe a história do José e a parte que ele virou governador do Egito. Pelo menos as pessoas que me acompanham deveriam saber disso, né? Que é a parte onde ele estava lá na prisão, interpretou um sonho, o faraó precisava de alguém que interpretava um sonho, chamou ele e tinha aquele sonho do faraó. 7 anos de vacas magras vão comer 7 anos de vacas gordas. Vai ter 7 anos de vacas gordas, depois vem 7 anos de vacas magras, que vão consumir esses 7 anos de vacas gordas, e aí, beleza. Qual é a interpretação? Aí o José falou, ó, você vai ter 7 anos de fartura, e aí você depois vai ter 7 anos de vida sofrida, né? De seca. O que você deve fazer, faraó? Você tem que fazer grandes celeiros, fazer uma poupança, pegar tudo que for excedente dessa produção nesses 7 anos de vacas gordas, armazenar em celeiros, e aí quando vier o tempo de vacas magras, você tem armazenamento, gordura, né? Para poder usar durante todo esse processo. Isso aí que foi uma aula de educação financeira que Deus usou José para fazer com o faraó, que preservou a vida de muitos. Ou seja, a educação financeira não só
nos dá um certo conforto para passar uma crise, mas ela preserva a vida das pessoas que dependem da gente, dos filhos, do marido, dos pais, de todo mundo, porque às vezes tem muita gente que depende da gente, e se você não faz o dever de casa, as pessoas ficam sofridas em volta daquilo, inclusive a própria sociedade. Então, tipo assim, é um princípio divino, até quando você olha a natureza. Você vê o urso. O urso entende que tem primavera e tem inverno. Ele sabe disso. Aí ele come, engorda, no período que tem mel, que tem comida, que tem tudo, tem peixe. Depois vai para a caverna, dorme 3 meses e gasta a gordura que ele demorou um tempo para acumular. Então, o urso, que não é ser humano, sabe que tem período de gordo e período ruim, e que ele tem que juntar no período gordo para poder dormir no dia ruim. Ele entende esse processo natural, dos ciclos naturais. Então, desde aquela época do Egito, tem crise. E crise que duram 7 anos, crise que duram 3 anos, crise que duram muito tempo. Se a gente sabe que desde aquela época tem crise, e que a nossa vida vai passar por crise, o que a gente deveria fazer? O que Deus espera que a gente faça? Junte os celeiros, não é juntar 2 celeiros que nem aquele cara de Jesus, né? Que louco amanhã pedirão a sua alma. Ele já tinha um celeiro e queria construir um segundo, né? Não é o extremo. Mas é ter um celeiro para poder gerir sua vida quando você perceber que a crise chega, né? Então essa é a ideia mais bacana que... Só para você não pensar que... Você não. As pessoas pensaram, juntar dinheiro é coisa do demônio, juntar dinheiro é porque você não tem um coração bom para doar para os pobres. Não, porque se você não se ajudar, é você que precisa de ajuda. Né? Se eu não juntar dinheiro para me passar por um momento difícil, quando eu estiver num momento difícil, eu vou ter que estar pesando na vida dos outros. Eu da máscara do avião, né? Primeiro você bota a sua máscara para depois você ajudar outra pessoa e botar a máscara dela. Para ajudar os outros. Você vai morrer e você não consegue ajudar ninguém. Com certeza, mas só para me complementar aí com você, eu estava conversando com você ontem, aí você me falou o porquê que você teve que aprender a educação financeira e que você é filho da crise. Me explica o que é ser filho da crise, como a crise te ensinou a aprender sobre educação. Por que você se desenvolveu nesse tema a partir de uma crise que você viveu? Tá, vamos lá. Eu sou o 3º filho de uma casa com 3 filhos, né? Sou o último. Meus pais e 3 filhos. E aí, quando eu nasci, meus pais vieram de condições bem humildes. Minha mãe não, minha mãe vinha de uma família boa, mas teve uma recessão pesada na família dela, mas meu pai veio de uma condição bem humilde. E no começo da juventude deles, eles começaram a ganhar muito dinheiro, muito rápido. Né? Empresários começaram a entrar no mercado de comerciantes e tal, deu certo e começaram a ganhar muito dinheiro muito rápido. Então, quando eu nasci, a gente estava no auge da riqueza lá de casa, né? E eu sou de 81, quando foi em 88 para 89, veio a grande crise lá em casa, né? A primeira grande porrada de crise, que foi quando a gente deu uma quebra muito forte. Em resumo, de 89 até hoje, meus pais não recuperaram mais o que eles tinham no começo da década de 80. Eles nunca mais recuperaram, né, aquele status aquele nível de vida que a gente chegou a ter uma vez na vida. E a gente passou por diversos problemas, né? Eu comecei a trabalhar aos 16 anos para poder ajudar nas coisas de casa. Hoje eu falo disso abertamente. Na época você fica com vergonha quando você tem 16 anos, né? Você diz, pô, meus colegas brincando e tal, e juventude e tudo mais, e você trabalhando, né? Para poder pagar a conta. E, na verdade, eu trabalhava para pagar metade do meu colégio. Porque o meu colégio, nos meus 2 últimos anos, eles foram pagos com auxílio. Mas já pensou, nossos filhos, você ainda não tem filhos, né? Eu tenho. Trabalhando para pagar metade do colégio? Assim, realidade. Meus pais passaram uma situação muito pesada. Eu fiquei pensando nos meus filhos aqui agora. Se eles tivessem que trabalhar para pagar metade do colégio dele, como seria difícil para um pai aceitar, inclusive, e para o menino conseguir conciliar trabalho e o estudo dele, né? E graças a Deus deu certo. Foram 2 coisas que me incentivaram a estudar e a cuidar de dinheiro, foi essa situação. Que eu tinha que estudar porque senão eu não ia conseguir passar, então eu tinha que me virar. E 2, eu tinha que trabalhar e tinha que cuidar do meu dinheiro, porque senão a coisa ia quebrar. Bom, mas entrei na faculdade e tal, e aí entrei na faculdade à noite para poder trabalhar de dia e tudo, e consegui trabalhar a faculdade inteira. Mas eu sempre ajudei em casa, né? A gente sempre chegou junto lá em casa,
Até hoje a gente divide algumas contas e tudo mais. E graças a Deus a situação dos meus pais hoje está bem, papai e a mãe estão tranquilos e tal. Mas o que acontece? Isso me fez pensar e dizer assim, rapaz, eu não vou passar por isso. Ou eu vou fazer de tudo para que eu não tenha que passar pelo que a gente está passando hoje. E aí é como eu estava falando contigo. Eu disse assim, rapaz, eu sou filho da crise, né? Porque a dor, ela ensina. Né? Infelizmente, a gente tem duas formas de aprender, o pessoal diz, né? Ou pela dor ou pelo amor, né? Ou você gosta de uma coisa e aprende e tal, ou então você sofre aquilo ali, aprende e decide não passar de novo. No caso nosso aqui, a pessoa passou a vida sem pensar, né, na reserva financeira porque estava vivendo um período bom, Tava numa estável, boa e tal, né? Aí vem o corona. Aí já começa, tem várias informações de pessoas que são demitidas, amigos nossos que estão sofrendo a dificuldade e tudo. E nessa hora, no meio da crise, eles pensam, poxa, preciso organizar minha vida para que se acontecer algo desse outra vez na minha vida, eu tenha como sobreviver. E a crise, ela acende esse pavio do aprendizado, né? Que sem a crise a gente não estaria aprendendo, mas a crise chama atenção para isso, né? Por isso que eu estou fazendo essa live também, para chamar a atenção das pessoas. Gente, será que dá para extrair algo bom dessa crise? Será que dá para extrair um aprendizado? Será que você poderia mudar seu comportamento a partir dessa crise? Você consegue ficar 3 meses sem receber salário? Entendeu? Assim, não, nunca pensei que eu poderia, mas a partir de agora, será que poderia pensar nessa hipótese e começar a construir uma reserva financeira? Mas continua aí, só porque eu peguei o gancho para dar uma pontuada. Não, tranquilo. A ideia é ser bate-papo mesmo. E aí, isso me causou uma dor, assim, uma dor social, né, vamos colocar assim, que eu disse, não, eu vou mudar isso na minha vida, eu não quero viver assim, né? Mas não foi um processo fácil, não foi, sentei aqui um dia e disse, não vou mudar. Não foi. Como eu falei, até 2007, 13 anos atrás, eu sempre fui muito comedido nos meus gastos, porque eu sempre tive restrição financeira em casa. Mas no final do mês não sobrava nada. Então, assim, tudo bem, eu não era devedor. Teve uma época na minha vida que eu era devedor, mas chegou uma época que eu não era mais. Então, ok, eu fechava no zero. Mas se acontecesse qualquer coisinha fora do eixo, era igual um trem. O trem ele anda bem direitinho, mas é no eixo. Se qualquer coisinha acontecer no trilho dele, esse carro ele cai. Né? Derruba tudo. Então você tem que ter essa segurança, além de não gastar mais do que o que você ganha, é a segurança, o colchão de segurança, para se a vida te balançar, você ter um colchão para você se segurar. E aí eu demorei um tempo para mudar a minha mentalidade, porque aí, Felipe, assim, é uma coisa de organização, mudança de pensamento, sabe? Pensamento social, inclusive, que não é fácil. Quando você diz pensamento social, é assim, deixar de sair para lugares que todo mundo está saindo para poder economizar? Seria isso? Não necessariamente. Não comprar aquele carro que as pessoas veriam você como uma pessoa melhor e andar de ônibus, seria isso? O que seria pois o problema não é o carro, o local, a roupa, a marca. O problema é quando a gente consome algo que está fora do nosso perfil. Porque o que acontece? O que é que eu chamo de perfil? Por exemplo, eu e você, a gente pode trabalhar na mesma empresa, como tem, por exemplo, eu tenho vários colegas de empresa. Todo mundo está na minha mesma posição, ganha igual. Mas nem todo mundo tem a mesma condição financeira social. Por quê? Não importa quanto eu ganho ou só quanto eu ganho, importa como eu gasto. Né? Então, assim, eu posso ganhar assim, muito bem só pegando esse e ter um gasto muito alto. Tem um provérbio que o meu amigo Alexandre ele sempre diz assim, galinha que anda com pato se afoga, né? Ele diz assim. Isso, mas é bem isso. O cara não tem dinheiro para andar com aquele pessoal que tem mais dinheiro, aí tá toda hora se endividando para viver um perfil de vida que não tem, e aí se afoga, né? Exato, entendeu? Que a sociedade cobra. Então, assim, não é você comprar um carro... não pode morar em bairro bom, não pode ter um carro bom, não pode ter uma roupa boa. Não é isso. O negócio é quando você começa a ter um consumo, uma vida social que vai muito além dos seus limites. Eu estava conversando com uma pessoa uma vez, e aí por conta desse Instagram eu converso com várias pessoas, né? Eu estava conversando com uma pessoa uma vez que me disse que o grande problema da vida dela era quando chegava em novembro que ela não tinha dinheiro para pagar a matrícula dos filhos. Eu disse, olha, já que você está me pedindo minha opinião, eu vou falar, né? Eu não falo não, se eu ver alguma coisa eu fico calado. Mas se a pessoa pedir, eu digo, bom, já que você está pedindo, eu vou falar.
Será que a escola que seus filhos estão estudando condiz com o seu perfil financeiro? Eu sou uma pessoa que sou fruto da educação. Eu, Genésio, tudo que eu tenho na minha vida, primeiro eu devo a Deus, segundo eu devo aos meus estudos. Tudo que eu tenho na minha vida foi por causa de estudo. Então, assim, eu sou uma pessoa que acredita na vitória pelo estudo, pelo acúmulo de conhecimento. Mas tem uma hora que não dá. Assim, o limite financeiro de cada um não aceita. Então não adianta, você tem que aceitar a sua realidade social, financeira e dizer, ó, eu só posso até aqui. Daqui para frente eu não posso mais. Então pode ser que uma pessoa, por exemplo, possa comprar uma BMW e viver bem de BMW, mas tem gente que não pode comprar um carro 1.0, porque não tem condições e se você comprar ele vai quebrar. Né? É a tal da história de gente que compra um carro e reclama do IPVA. O problema não é o IPVA, o IPVA é 3% do valor do carro. Tu me lembrou da história, quando eu era mais novo. O problema é o carro que você comprou. Eu sei. Você lembra daquele Fiat Estilo? Sim, pô. Era um carro que eu dava maior valor a ter, sabe? Mas eu nunca tive, eu queria ter. Aí eu chegava na concessionária, aí ficava perguntando quanto custava e tal, não sei o quê. Aí eu não tinha dinheiro para comprar, mas tava perguntando, né? Aí eu cheguei pro vendedor e falei assim, mas qual é a manutenção desse carro é cara? Aí o vendedor me deu a resposta que eu fiquei pensando assim o resto da vida, né? Ele falou assim, olha, quem compra esse carro não tá pensando no custo da manutenção. Aí eu falei assim, então esse carro não é para mim, porque se eu tô cara preocupado... bruto, né? Não, mas eu pensei, mas é verdade, se eu vou ter que gastar um valor X, se eu tenho que pagar o carro, a gasolina, mais o valor X de manutenção, eu não tenho dinheiro para sustentar esse carro. Então aí às vezes eu passo ali pelo Alphaville, e eu tenho um conhecido que mora lá, aí a Cíntia dá uma olhada na casa, tem 50 janelas, assim, 50 janelas, casa, assim. Aí ela já pensa assim, quem é que vai lavar essa janela toda? Quem é que vai cuidar dessa casa muito grande? Aí eu falo assim com ela, eu falo, amor, quem tem uma casa dessa não tá pensando no custo de lavar uma janela. assim, entendeu? Ele tem dinheiro para manter aquele negócio. A gente não tem. Se a gente tivesse dinheiro para manter uma casa daquela, a gente teria o dinheiro para manter aquela janela limpa, entendeu? Então a questão é essa, entendeu? Assim, quando eu falo que a gente tem que mudar a nossa mentalidade pessoal, é assim, e uma coisa que eu falo, e aí também eu recebo umas pedradas às vezes quando eu falo isso, mas eu tenho que falar devagarzinho, para as pessoas entenderem e tal. Quando eu digo, olha, quando você compra uma coisa parcelada, porque você não pode pagar o valor total, isso significa que você não pode comprar aquilo. É simples. A pessoa diz, mas não é possível, eu não posso comprar uma calça jeans parcelada que não está dentro do meu orçamento. Tá, não. Se você não tem dinheiro para comprar uma calça jeans à vista, você não tem organização financeira suficiente para ter aquele bem. Então, primeiro você se organiza, depois você compra. Ou então a calça daquela marca, né, que custa R$300. A calça daquela... R$1.000, eu quero comprar uma calça de R$1.000. Beleza, então você junta R$1.000, você vai lá à vista e compra. Essa mudança na minha vida, ela foi acontecendo, Felipe, até o momento, o caso, assim, eu sei que você gosta do assunto, né, do tema, que é carro. E em 2007, como eu tinha o carro parcelado em 60 meses, né, 5 anos o carro parcelado. Quando terminou, o carro era assim, o carro era um Corsa Classic. Eu me lembro dos números, assim, bem claros. Ele custava 30 mil em 2007, eu comprei em 60 meses, dei 11 de entrada, financiei 19. Quando foi em 2009, eu paguei o carro todo, né? Eu antecipei a metade do prazo, então eu paguei em 30 meses. No final das contas, juntando o que eu dei de entrada mais o que eu paguei, somando todas as prestações, deu R$42 mil. Sim. O carro valia 30, eu paguei 42 em 2009. Quando foi em 2012, eu vendi o carro. Eu vendi por 15. Então, quer dizer, eu perdi aí R$27 mil em 5 anos. Hoje você não tem mais carro, né? Você falou um negócio que interessante. Na verdade, desde 2009, quando eu quitei o carro, o Classic, eu disse, eu nunca mais compro carro parcelado na minha vida. E aí, o que foi que eu fiz? Eu mantive a prestação daquele carro no meu orçamento, né? Eu tenho minhas planilhas de orçamento doméstico desde 2007. Aí eu mantive aquela prestação, digo, esse dinheiro aqui é o que vai pagar o meu próximo carro. E eu só troquei de carro quando eu tinha dinheiro para comprar um outro à vista. E aí assim eu fiz, né? Mas tem que andar com um carro velho um tempão, até poder comprar um carro novo. Durou 5 anos. Durou 5 anos. Eu consegui fazer isso em 5 anos. Aí em 2012 eu comprei um à vista.
foi em 2017, eu comprei outro à vista, né, trocando e tal. E aí esse ano eu decidi não ter mais carro próprio. Eu fiz outras contas lá, que é uma outra história Sim. que dá duas lives, mas eu fiz as contas e preferi, para mim, hoje, no meu estilo de vida, no meu padrão de carro, de consumo, é mais Não, e barato eu muita gente está alugado tomando que essa decisão. Eu já pensei é várias mais vezes, se eu... barato eu alugar do que eu ter um carro. Então eu vendi meu. Tu tá com carro alugado? Tô de carro alugado. Porque eu pensei em andar só de Uber, porque eu fiquei pensando, eu saio pouco, eu ando pouco. Se eu tivesse só um Uber, só que às vezes tem criança para levar para o colégio e tal, talvez uma outra situação seria legal. Mas veja só, Ginete, só antes da gente continuar, eu queria Volte fazer aí, pode perguntas. conduzir. Se você deixar falando aqui, eu vou até amanhã. Eu tenho duas perguntas. A pergunta master vai ser depois dessa, mas antes, por que você acha que o brasileiro tem dificuldade de juntar? Assim? Existe uma cultura nossa que mexe com a gente. Você tem alguma explicação? Você conversando com seus amigos, assim, como é que é o comportamento do brasileiro que impede ele de perceber essa necessidade de juntar? Eu não sou antropólogo, né, nem sou sociólogo para estudar comportamento humano, nem sou economista, sou administrador. Mas eu olho as coisas e faço as minhas reflexões, né? Nas minhas reflexões, do meu ponto de vista, a gente tem dois pontos principais que nos levam a esse tipo de comportamento. Primeiro, a gente tem uma mídia, e aí eu não estou ocupando mídia A, B ou C, mas a gente tem uma mídia de consumo, né? Então os filmes são sempre as pessoas que estão muito boas, estão sempre com tudo novo, nas novelas também, né? Agora as séries, não sei porque era novela, hoje aí são as séries, né? Se As divertir é pessoas estão gastar, sempre né? usando, estão sempre usando coisas boas, coisas novas e tal. Então aquilo ali inspira na gente a necessidade daquele consumo. É aquele carro, é aquela roupa, é aquela casa, é aquele estilo de vida e tal. Então isso vai gerando na gente uma coisa que, se você não lutar contra aquilo que eu falei na resposta anterior, uma mudança de mentalidade social, você entra nesse buraco e vai embora. E aí você se estrepa. E a segunda coisa que eu acho que a gente não tem assim uma cultura de organização ou de juntar as coisas, é porque eu até estava falando contigo isso ontem, a gente vive num país que não tem grandes problemas de catástrofe, né? O Brasil é um país novo em termos de história, tem 500 anos, arredondando os números aí, mas a gente não tem grandes terremotos, a gente não tem vulcão, a gente não tem tufão, Tem a uma gente guerra não toda hora tem acontecendo, né? guerra, e quando eu falo guerra, é guerra, tipo assim, Sim. é como o pessoal do Líbano tá lá, o cara tá andando, cai uma bomba na casa dele, ele não tem mais onde morar, porque a casa dele foi pro espaço. É guerra, falando guerra mesmo. Então a gente não tem guerra, não tem tufão, não tem terremoto, não tem vulcão, não tem nada disso. O que a gente tem de vez em quando é uma enchente, né, em várias cidades do país, e que infelizmente essas enchentes geralmente só acontecem nas regiões mais de baixa condição social. E aí não impacta a nossa sociedade, né? E é mais barato para você resolver, porque a condição das pessoas já é mais precária. Então, você começa a viver aquele negócio do país deitado em berço esplêndido. Então a gente acha que amanhã vai ser sempre melhor. As nossas Gasto que músicas, ganha, elas são né? sempre. As nossas músicas, elas são sempre cheias de esperança e de tranquilidade, de coisa boa. Amanhã é melhor, amanhã é outro dia. Deixa a vida me levar, né? A vida leva eu, e eu não tô nem aí e tal, e por aí vai. O problema é que a coisa vem. Como a Bíblia fala, o dia mal vem. E não é que eu queira que ninguém passe por... Tô jogando praga na vida de ninguém, não. Não, quem nunca passou por um problema que joga a primeira pedra, né? Não dá, Ei, você tem que eu, ter ali um... eu sempre também digo que o povo brasileiro adora uma oportunidade fácil, né? Tipo, uma Isso, pirâmide, uma saída assim, né, uma loteria. Então ele acha assim, não, e mesmo quando ele quer investir, ele diz, eu vou entrar na bolsa de valores, porque estou querendo ganhar um dinheiro lá, investir, beleza. O que você vai fazer? Trade. Aí o cara já quer entrar naquele negócio que é mais difícil do mundo ganhar dinheiro, que todo mundo perde. eu já perdi dinheiro em trade. Ele não pensa assim em juntar durante 10 anos, não. Ele quer em um mês ganhar aquilo que ele não ganhou a vida toda. Aí ele só perde, depois sai e diz, não, isso é cassino, não vale a pena, não sei o quê. Quer dizer, as pessoas têm uma mentalidade de, vou entrar nessa Rinodê, vou entrar naquele negócio, aí vou ficar rico, né? Só que o brasileiro, ele é meio assim, né? Ele não entende a questão do longo prazo, do juntar durante uma vida, de juntar R$ 10 por mês, R$ 100 por mês. Tem uma dificuldade de entender essa construção da formiguinha, né? Bota um tijolinho, bota outro tijolinho, né?
E outra coisa, você falou uma coisa interessante aí, às vezes os ganhos esporádicos, né? Outra coisa que é um grande problema, eu não sei, bom, não sei como é o nosso público aqui, mas às vezes as pessoas, mesmo que sejam profissionais CLT, né, vamos dizer assim, elas têm às vezes um ganho variável, às vezes é uma premiação, uma bonificação, o 13º que seja, né? E o que é que as pessoas fazem? Quando entra um dinheiro a mais, o que é que a pessoa faz? Primeira coisa, ela sobe o consumo dela. Certo. Ela não pensa que, tipo assim, mês que vem ou no próximo mês eu posso ter um problema, então eu vou guardar esse dinheiro. Não, a primeira coisa que ela pensa é, eu vou gastar mais. Ou não faz uma média, não faz uma média dos últimos 6 meses, né? Porque, por exemplo, eu Depois era ela faz é autônomo. sair para um restaurante legal. Sim, eu era autônomo. Então eu tinha um variável, isso que você está falando, variável. Se eu pegasse o mês que eu ganhei mais e dissesse que eu ganho isso, vamos supor, eu ganhei 20 mil reais no mês. Lá fiz uma propaganda, um negócio, 20 mil. Eu vou dizer, eu ganho 20 mil por mês. Mas não era a minha realidade. Aquele foi um mês extraordinário. E eu ganhava 6 mil no mês, 7 mil, 5 mil, aí depois fui aumentando. Mas assim, o fato é, se eu tinha que fazer uma média sobre todos os meses que eu ganhava, para saber quanto eu ganhava. Porque se eu pensasse que eu ganhava 20 mil por mês, eu ia fazer dívida de 20 mil por mês, chegava o próximo mês, não ganhava aquilo, aí entrava no buraco. É isso que você falou, a questão do variável, né? E as pessoas não pensam nisso. Então, o que acontece? E aí, o exemplo, você falou, vou voltar na coisa que você falou lá atrás, das vacas, 7 vacas gordas e 7 vacas magras, né? Que você pensasse em 7 anos e você conseguir prever que daqui a 7 anos, não, eu vou a variação de dezembro e janeiro. Todo dezembro as pessoas recebem 13º e dobram o seu salário. Todo janeiro as pessoas fazem dívida e entram no cheque especial. Né? Por quê? Gasta dezembro como se não houvesse amanhã, né? É presente, é farra, é confraternização. Mas tem PVA também, né? Tem aquelas coisas todas. A festa de Réveillon fazendo isso, aquilo, outro. Quando chega janeiro, tem PVA, IPTU, escola do menino, uma série de coisas, conselho de classe, como é o meu caso, que eu tenho que pagar conselho de classe, de trabalho e tal. Aí o cara diz, mas eu não tenho dinheiro e tal. Quer dizer, mas mês passado você tinha. Você gastou tudo. Não, viajou, mas, assim, viajou. Aí você diz, não, é o primeiro ano da vida profissional do cara, né? Tudo bem, o cara é novo, tal, garotão, 19, 20 anos, 25 anos, tá entrando agora, não entendeu ainda a mecânica. Não, cara, você vê gente com 60, 70 anos fazendo a mesma coisa. Genésio, todo assim, santo ano. A gente tem 1 hora de live, já estamos aqui com os 43. Então eu queria agora fazer algo bem prático, sabe? Para quem estiver aqui ou quem escutar depois. Pô, decidi, ouvi isso, caí em si, disse, pequei, quero mudar minha vida. Como é que uma pessoa começa a fazer isso e de que maneira seria melhor ela começar? Vamos lá. Primeiro, anote todos os seus gastos. Todos. Genésio, mais 15, anota. Todos os gastos. 2. Você começa a ver quanto que você gasta e no que você gasta e ver quanto e que isso representa o seu salário. Se você passar do seu salário, você tem que ver aonde você está gastando que você pode cortar para chegar no seu salário. 3, conseguiu igualar as despesas com a receita, agora você vai reduzir mais ainda a sua despesa para você poder ter um colchão de emergência todo mês, tirar um percentual para aquilo ali ser a sua reserva de emergência. Para quando o dia ruim chegar, você ter o dinheiro ali. 4, não usar o dinheiro da reserva de emergência para outra coisa a não ser emergência. Sim, viajar, essas coisas todas, né? Não, tá? Emergência é emergência, deixa lá, certo? E o 5º é manter isso para o resto da vida. É uma coisa que você vai ter que fazer para o resto da sua vida até você chegar nos seus fins. Mas onde eu coloco dinheiro? Onde é que eu coloco dinheiro? Só bem prático. Reserva de emergência, e aí, reserva de emergência é um dinheiro que tem que ser líquido. O que é líquido? É um dinheiro que na hora que eu preciso, no meu caso, o meu computador queimou. Eu vou viajar hoje à noite. Realmente foi isso. Eu ia viajar no dia à noite, quando deu 2 horas da tarde, o computador queimou. Eu precisava do computador naquela hora. Eu fui no shopping e comprei. Então eu preciso ter o dinheiro na hora. O dinheiro na hora você tem que colocar numa aplicação e a intenção não é ganhar dinheiro com essa aplicação. É só guardar da inflação e ter ele disponível. Então você pode botar até mesmo na poupança, desde que ela não chegue abaixo da inflação. Às vezes ela tá boa, às vezes não, mas ok. Tem fundos de investimento que é D0, né? Que dá para tirar no mesmo dia ou no dia seguinte. Isso. Você sabe um que eu uso? Eu vou fazer uma propaganda aqui do que eu uso. Eu uso o Nubank.
O Nubank, se você deixar o dinheiro lá, todo dia ele rende... Eu uso o Nubank. Pronto, todo dia ele rende o proporcional ao CDI. Então, só em deixar o dinheiro lá, parado na conta, sem fazer nada, ele me rende 100% do CDI. Ponto. Então, e na hora que eu preciso, em fração de segundo, o dinheiro está na minha mão. Então, assim, meu dinheiro de reserva financeira está lá. Então, é botar num lugar que pelo menos cubra a inflação. Você vai no banco, né, veja lá uma aplicação que cubra a inflação, coloca o dinheiro de emergência lá. E se você tiver mais do que esse dinheiro, aí você começa a estudar a educação financeira, um fundo imobiliário, outra coisa para você investir, né? E eu vou lhe dizer mais, você pode até perder o dinheiro da inflação, mas a inflação hoje, o juro está tão baixo, que é mais importante, vale muito mais o que você põe nessa reserva para deixar ela no nível que você está, do que a própria inflação em si. Porque a inflação agora no mês está dando 0,3 alguma coisa, algo estava até olhando aqui antes da gente entrar os números, o IPCA está dando algo em torno de 4, 3 alguma coisa. Então, ao ano, é muito pouco. Ó, o acumulado dos 12 meses em março deu 3,3%. Então, se você deixar R$1.000 lá, você perdeu 30. Mas com certeza você pode botar 30 a mais. O exercício mental de você estar abastecendo aquela conta todo mês é muito mais interessante. Né? É muito mais importante do que quanto aquele dinheiro está rendendo. Esquece esse dinheiro. Esse dinheiro não é para render, não é. O foco dele não é esse. O foco é sua segurança. Então é isso. E Genésio, eu tenho uma outra perspectiva para quem está me escutando aí, que muitas pessoas dizem, eu não vou entrar nessa questão profundamente, mas muitas pessoas vivem uma situação que não conseguem juntar nada, estão vivendo uma situação que tem muito pouco dinheiro e dizem, mas no meu caso não consigo nem tirar R$10, beleza. É uma questão que não dá para resolver, dá para me chegar na sua vida, falar uma palavra mágica e você resolve, é uma questão de luta de 10 anos da sua vida para você sair dessas circunstâncias. Mas também é possível perceber que tem gente que ganha 5 e diz que está endividado. Tem gente que ganha 10 e diz que está endividado. Né? Tem essa reflexão também que sempre a gente está... Eu conheço gente que ganha mais do que o teto do STF e está endividado. E está endividado. A questão às vezes não é a quantidade, é a maneira como você lida com isso. Mas tem uma dica que eu dou para quem muitas vezes está vivendo a situação dessa, é que embora eu não tenha recurso financeiro para guardar ou investir, eu tenho a mim. E quando eu não tenho recurso financeiro, o que eu posso fazer para investir? Investir em mim. Então, assim, se eu ganho pouco, o que eu posso fazer para ganhar mais? Porque se eu ganhar mais, eu tenho mais possibilidade de sobreviver a uma crise no futuro. Se eu ganho pouco hoje, qual é a minha estratégia para que eu possa ganhar mais investindo em mim? Que livros eu vou ler, que cursos eu vou fazer, que educação eu vou fazer, que pessoas eu vou conhecer, como eu vou lidar no meu trabalho para me crescer, porque eu preciso ser melhor do que eu sou hoje. Nem sempre vou dar um exemplo bem simples. Eu conversando uma vez com um vigilante, e ele tinha mudado o turno dele, né? E aí eu digo, rapaz, mudou o turno e tal, como é que tá? Tá na noite, agora ele disse, agora eu tô trabalhando à noite. Porque de dia eu ajudo a minha esposa, ela trabalha fazendo umas costuras em casa e eu vou entregar de moto. E aí eu faço também serviço de motoboy durante o dia. E aí eu posso trabalhar de noite, durmo até um pouquinho mais tarde, à tarde eu vou fazer serviço de entrega. Então quer dizer, cara, o cara, assim, ele viu uma oportunidade no trabalho dele. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que ela é diarista. Diarista. A pessoa ganha ali basicamente o salário mínimo e tal. Mas à noite ela entrega água na casa dela, garrafão d'água de 20 litros. Uhum. Né? Ela faz marmita para as pessoas levarem para outro dia para o trabalho. Ela faz à noite, entrega. Quer dizer, é cansativo? É puxado? É. Mas está encontrando soluções, né? Está encontrando saídas para o que ela está fazendo. E nesse fato, por exemplo, assim, às vezes eu já fui uma pessoa que devia, né? Devia bastante dinheiro. Não é bastante para quem era jovem, né? Sim, estava devendo R$1.000, né? É proporcional. Mas aí eu sempre tinha aquele gasto no cartão de crédito. Um dia eu cortei o cartão de crédito, não vou mais gastar, cortei o cartão de crédito. E aí, a partir daquele dia, eu não tinha mais como gastar o que eu não tinha, né? E aquilo foi uma excelente educação, só que eu ainda continuava apertado. Eu falei, cara, por mais que eu economize na minha vida, eu já ganho pouco. Eu não tenho o que fazer. Aí foi por isso que eu estou dando essa palavra, que às vezes não é questão só de cortar, é questão de tu ganhar mais. E para você ganhar mais, você precisa entregar mais valor. Né? Se preparar, ter um alvo específico, ter um chamado específico, investir na preparação para isso, perseverar no seu chamado, no seu foco, até você desenvolver umas fontes de renda lá na frente que sustentem esse propósito. Então, isso tudo é investimento, porque não se constrói uma
uma reserva financeira de uma noite pro dia também. É um negócio, é uma mudança de mente, é uma mudança de comportamento, é uma mudança profissional, é uma mudança de gasto, né? É tudo isso junto para você conseguir ter um pouquinho, né? Eu digo assim, ó, só para terminar aqui, ó, só para terminar. Por muitos anos na minha vida, até uns 3, 4 anos atrás, eu nunca tive poupança. Nunca tive. Aí as pessoas diziam para mim, eu tô dizendo que não é algo que eu faço a vida toda, não. Eu tô dizendo isso aqui, que eu tive que aprender igual... Eu sou mais velho que muita gente que pode estar me assistindo. Você podia estar que nem eu era, assim. Nunca tive. Mas eu investi muito em mim, entendeu? Assim, a minha segurança não era a minha conta na poupança, era a minha empregabilidade. Eu sabia que se eu perdesse o emprego no dia, eu arranjava um emprego no outro dia. Porque eu tinha bom relacionamento no mercado, entendeu? Então, como eu tinha uma boa empregabilidade, para mim aquilo era a minha reserva financeira. Mas eu comecei a perceber, eu disse, se eu ficar doente, se eu passar muito tempo, e se eu morrer, minha esposa, como é que vai ficar? Aí eu comecei a prestar atenção que eu precisava de uma reserva maior do que baseada só em mim, né? Um recurso que eu pudesse usar. E foi aí que eu tive que começar a aprender essas coisas. Como é que eu junto? Como é que eu gasto menos para me juntar mais? Eu não tô dizendo que eu estava certo não, de não ter, certo? Eu tô dizendo assim, que dá para você também investir na sua capacidade e na sua empregabilidade, que isso te ajuda também. E se você tiver uma reserva financeira, aí fechou o combo, né? Aí deu legal, assim. Diga lá, eu te interrompi que só aí. Não, tranquilo. Não é um movimento fácil, né, Felipe? Assim, por exemplo, se você vai fazer um curso ele demanda tempo. Fazer uma reserva de emergência também demanda tempo. Assim, a gente fala aqui que é fácil, assim, parece que a gente falando parece fácil. Eu falando parece que é fácil. Não é. Se você tirar 20%, 20% do salário é muita coisa. Se você tirar 20% do seu salário para fazer uma reserva de emergência, você vai demorar 5 meses para ter um mês de salário. Se você pensar que uma reserva financeira mínima aceitável é de 4 meses, você vai precisar de 20 meses para ter 4 meses de salário de reserva financeira, que é o primeiro assim para você poder dizer que tem alguma coisa. Que o ideal é de 4 a 12 meses. Tem gente que diz assim, eu tenho um carro, qualquer coisa eu vendo o carro, mas nessa crise, quem é que está vendendo o carro? Quem é que vende o carro? Exatamente. Quem é que vende o carro na crise? Exatamente. Adianta você ter o carro agora, se ninguém quer comprar? Não adianta. O dinheiro é sempre mais líquido, né? O dinheiro tem que ser líquido, o dinheiro tem que ser ali. Precisei agora, faz um estalo e ele vem. Entendeu? Ao mesmo tempo também ele não pode estar muito à vista, porque senão você gasta. Né? Os primeiros montantes que eu fui juntando, me dava logo essa impressão. Eu disse, caramba, eu já tenho um valor aqui que dá para eu passar o meu mês inteiro sem gastar nada, só usando esse dinheiro aqui. E aí quando você começa a ver algumas coisas, por exemplo, quando eu juntei meu primeiro dinheiro para comprar um carro novo, né? Eu disse, caramba, eu tenho dinheiro para comprar um carro zero, cara. Aí nessa hora você pergunta assim, eu quero comprar um carro zero? Agora que eu posso comprar, né? Eu disse, cara, eu demorei 4 anos para juntar esse dinheiro. Vale a pena? Que eu preciso mesmo trocar de carro? Exatamente. Sabe a outra coisa que dá? Aí a sua cabeça começa a mudar, sabe? Ele diz, não, meu carro tá bom. O carro tá me levando para todo canto, tá direitinho. Não vou trocar agora, não. Aí o pessoal me olha assim, pô, tá andando com um carro de 6 anos de uso, troca esse carro. Não. Tá quitado, é meu, não devo nada, não tá ficando na oficina todo dia. Agora, uma coisa legal também que acontece quando você tem dinheiro, por exemplo, na minha perspectiva, eu tinha várias fontes de renda às vezes, não dependia só de um cliente. Aí eu sabia que se aquele cliente me desse um pé no saco demais, eu podia deixar ele para lá porque eu tinha outros que me sustentavam. Então o fato de eu ter uma segurança me fazia ter uma postura mais assim, autossuficiente, eu não precisava aceitar tudo que mandavam para mim. Então, quando você tem uma reserva financeira, você não fica com medo de ser demitido. Tem tranquilidade. Tem tranquilidade para conversar com o chefe, para botar uma opinião, não fica, né, se borrando de medo, qualquer coisa que aconteça, porque você, não, se eu for demitido, eu fico aqui, depois porque eu tenho uma segurança. Quando você não tem essa segurança, você fica submisso. Toda vez você tem que aceitar tudo que as pessoas dizem. Entendeu? É um outro recurso que acontece com isso. E para você chegar na reserva financeira, você se organizou minimamente financeiramente. Então, se você tem uma coisa organizada, você sabe onde é que estão os seus gastos. E aí, por exemplo, chegou o Covid, perdi o emprego. Pô, cara, mas eu sei que tem coisas que eu posso cortar. Eu posso cortar algumas coisas, seguro ali o mínimo necessário e vou. Genésio, antes da gente terminar, tem 5 minutos. Eu quero que você dê suas palavras finais
para a gente poder encerrar aqui lá. Dá a sua última recomendação aí, sua última palavra e fala do seu Instagram aí para todo mundo. E vai te dar Bom, um pessoal, tchau então aí. vamos lá, rapidinho. Meu Instagram é um projeto que eu tenho pessoal para conversar sobre finanças pessoais. É Nosso Dinheiro, né, o nome do Instagram. Inclusive, só depois do Felipe ter colocado lá o banner no Instagram dele, já veio o pessoal me seguindo. Agradeço demais, estou lá à disposição. Posso demorar um pouco para responder, mas ok. E o primeiro grande conselho que eu queria deixar para todo mundo: gaste menos do que ganha. Ponto. Se você fizer isso, você dá uma mudança na sua vida enorme. Gaste menos do que você ganha. Nunca. É simples, mas é aquele negócio, né? É É isso. simples. Parece uma besteira, mas se você fizer isso, sua vida muda. Da noite pro dia. É isso. Beleza. Obrigado, viu, Genésio? Obrigado aí pela Eu que informação. agradeço. E depois eu vou avisar pro pessoal que eu vou salvar essa live aí e vou tentar Tá, colocar lá no canal para você assistir quem perdeu e você pode depois assistir com mais tranquilidade lá. Tá certo, Genésio? Obrigado aí demais, viu? Outras vezes eu te chamo para a gente falar de investimento agora, não é nem reserva, Bora. de investimento. Para você me dar umas dicas de fundo imobiliário, umas paradas Bora. assim, tá certo? Tá certo, tá bom então. Conte comigo. Nosso Dinheiro, o nome do Instagram. Nosso Dinheiro. Nosso Dinheiro. É só você ver aqui em cima, deve estar. Felipe está conversando com o Nosso Dinheiro, alguma coisa assim, tá? Tá certo? Valeu, pessoal. Tá, até obrigado, mais. pessoal. Obrigado pelos elogios. Não deu para responder, mas obrigado a todos e estou à disposição. Valeu.